Pois bem, pessoal, vamos então aqui estar criando mesh aqui dentro do Photoshop. É uma coisa interessante para a gente de repente estar fazendo alguma composição de uma cena. O que acontece? Como é que essa malha trabalha? Ela trabalha com os tons mais claros e os tons mais escuros da foto. Então, eu vou lá na aba Channels e vou selecionar um canal. Nesse caso desta foto específica, o meu canal vermelho está muito escuro, o canal azul está muito claro e o meu meio termo, que vai ficar mais interessante, é o canal verde. Se eu não escolher um canal por default para criar essa malha, automaticamente numa foto em RGB, ou seja, com as cores, ela vai pegar o canal verde. Então, eu vou selecionar esse canal, Select All, vou copiar, Edit Copy, vou marcar o meu canal RGB de novo, vou ir lá para as Layers, vou pedir para criar uma layer nova e vou dar um paste, né, que é o meu Ctrl V. Automaticamente ele pegou a informação deste meu canal, ok? Então, transformei o meu canal numa camada em cima. Então, automaticamente ele vai pegar os relevos para mim. Como é que eu transformo isso aqui, né, em malha? Tenho lá o meu menu 3D, vou lá em 3D, Mesh from Scale, ou seja, a malha baseada em tons de foto preto e branco, e eu vou pegar a opção Plane, ok? Vamos esperar que ele vai transformar para nós, criando o relevo no plano. Já vou pegar as minhas ferramentas ali para dar uma rotacionada na minha foto, né, para ficar um pouco mais interessante, ó. Então a gente consegue ver que ele fez um relevo, ou seja, criou uma malha para mim que eu posso estar compondo numa cena. Ok? Então, tá ali a minha malha, vou estar posicionando ela, porque eu vou estar colocando textura aqui nessa minha malha. Então, tô pegando aquelas ferramentas que eu mexo com 3D, né? Então, a gente tem aquelas ferramentas ali em cima para estar posicionando o nosso objeto, ok? Em outros casos, tem vários casos que a gente usa a malha, eu posso estar usando a foto de baixo com algum tipo de interação para essa malha, não tem problema nenhum, ok? Mas nesse caso aqui, essa foto serviu só como base para mim fazer essa interação. Ok? Então, o que eu vou pedir para esse meu objeto 3D? Automaticamente, quando é criado, ele cria um planar depth map, ou seja, a profundidade, né, desse objeto. E lá nos meus mapas, nos meus materiais, ele cria, ó, vou selecionar Layer, vou lá nos materiais, e nos materiais ele cria o mapa Diffuse e o mapa de opacidade, que são iguais. Eu posso estar usando eles ou não, vai depender do tipo de montagem que eu vou estar querendo fazer. O que eu vou fazer aqui para o mapa Diffuse? Eu vou trazer uma outra imagem para não deixar essa minha foto em preto e branco, né, em tons de cinza na realidade. Então, meu objeto 3D por padrão está ali criado, mas eu quero aplicar uma textura ali. Então, como é que a gente aplica a textura? Vou estar selecionando ali a opção Diffuse, cliquei e vou pedir para carregar uma textura. Então, vocês podem testar várias texturas, né, diferentes. Eu aqui tenho algumas e vou estar escolhendo esta aqui, que tem uma textura de pedra. Vou dar um abrir e ele vai estar colocando neste meu objeto, ok? Por que em algumas partes ele não colocou? Porque por default ele traz a layer de opacidade. Se eu não quiser essa layer de opacidade, eu vou clicar ali e vou pedir para remover a textura. Quando ele remover a textura, vai ficar por padrão aí só o meu objeto Diffuse ali, né, a minha textura no objeto Diffuse para gerar essa minha opacidade. Uma outra, opacidade não, o mapa Diffuse. Uma outra coisa importante é que quando eu pego uma ferramenta aqui 3D Scale Tool, eu consigo mexer com a escala dos eixos desse objeto. Então, por padrão, ela é 1 por 1 por 1.
ou seja, o tamanho real. Mas eu posso dizer que no eixo Y, a escala dela vai ser um pouco maior. No seu eixo X, ela também vai ser um pouco maior. Vai aumentando no eixo meu objeto. Se ficou muito grande, posso tentar reduzir essa minha opção. Reduzir mais um pouco, para ele não sair tão para fora, né, do meu canvas. Aqui no eixo Y, eu posso aumentar um pouco mais. Vai aumentando a minha malha. E no Z, eu também posso aumentar os valores, que é a profundidade do objeto. Então, essa ferramenta, no momento que eu pego ali, ele vai estar mexendo com essas propriedades do meu objeto, ok? Então, pessoal, uma dica interessante para vocês estarem criando malhas ali, né? Questão de posicionamento do objeto. Aí vai ser com vocês, como vocês vão estar querendo posicionar esse objeto, né? Então, daqui a pouco vocês vão querer ele um pouco mais em perspectiva, nem tanto. Aqui eu vou habilitar o fundo, né, para ficar um pouco mais interessante. Esse fundo foi feito com filtro, lá da galeria de filtro, que vocês podem estar testando. Só para finalizar, uma coisa importante que a gente tem na cena 3D, vou clicar ali na cena e na opção Render e Settings aqui, a gente já sabe que por default eu tenho 3 luzes no objeto, na cena. Então, quando eu peço para renderizar, eu posso estar dizendo que eu vou renderizar no modo High Trace. Como eu tenho luz, ele pode levar em conta sombras no meu objeto, ok? Então, aqui ele levou em conta as sombras no meu objeto. Posso estar, se tiver algum tipo de reflexão, mas reflexão vou ter que ter um outro objeto na cena, não é esse nosso caso, mas shadows, que são sombras, eu posso ver com ou sem. Então, vai da opção de vocês aqui estarem trabalhando com esse objeto, ok? Pessoal, criem malhas interessantes, dá para fazer uma composição muito legal com essa opção que a gente tem lá no 3D, né? Que é criar uma mesh baseada em tons de preto e branco. Divirtam-se!